A ideia das questões, ela fica muito forte em dois tipos desses números, tá? Que são as frações e os decimais. Nas frações, eu acho que estão os mais complicados, porque quando a gente fala no problema aritmético, a dificuldade do problema, ela está na interpretação do problema. E os problemas que envolvem fração, né, que você está aqui no campo das frações, ou das frações aqui, são os mais complicados que a gente tem para interpretar. FCC, por exemplo, adora problema com fração, né? Praticamente todas as provas de TRT deles têm um problema com fração, e são problemas bem elaborados, tá? A CESP, ela gosta mais dos problemas aritméticos que envolvem a parte dos números naturais. De vez em quando aparece um probleminha com fração também, e é de lascar, geralmente, tá? Quando eles querem colocar um problema fácil, aí eles vêm aqui, ó, para o número decimal. Dificilmente é uma dízima periódica, tá? Quem de vez em quando usa a dízima periódica é a FCC. A CESP, difícil... Cara, eu não lembro a última vez que eu vi uma dízima periódica numa prova da CESP, não lembro mesmo, tá? Agora a FCC tem, de vez em quando aparece uma dízima ali, então você tem que saber de dízima também. Agora, fração é o principal candidato aqui. Quando você cai para o decimal, geralmente ele é um probleminha fácil, que envolve ou dinheiro, continha com dinheiro, ou unidade de medida, sistema de medida, lá, aquela transformação de centímetro, litro, grama, né, coisas desse gênero, porque você vai trabalhar com o número com vírgula. Mas não vai ter que fazer as contas da geometria complicadas para isso. É o sistema decimal, ele diz assim para você, para pintar uma parede, a pessoa gasta 1 galão de tinta, sendo que 1 galão tem 3,8 litros de tinta. Se ele precisar de 5 galões, quantos litros ele vai ter? Coisas desse gênero, né? Operações básicas que envolvem o número com vírgula. Aqui, então, geralmente é mais fácil. Complicado vai estar aqui na fração. E na FCC, quando ele cai em dízima periódica. Vamos brincar com a dízima primeiro? Daí a gente já mata essa parte aí. Eu disse para você que quando eu faço uma divisão... Volta aqui um pouquinho. Quando eu faço uma divisão de um número inteiro por um número inteiro, você tem que saber isso, tá? Isso é básico. Qual é o resultado que eu posso ter? A divisão inteiro por inteiro pode me dar um resultado inteiro, concordam comigo? Pode me dar um resultado inteiro, positivo ou negativo, certo? Ela pode dar um resultado decimal. Lembra, decimal é o cara que tem vírgula e que termina. Ou ela pode dar uma dízima periódica. Então, de onde vêm as dízimas periódicas? As dízimas periódicas vêm das divisões. Sabe qual é a diferença entre o decimal e a dízima periódica? É o denominador. Olha só, quando eu falo em decimal, e aí eu já vou matar isso aqui para a gente entender a diferença entre um e outro, o número decimal, a gente chama de decimal porque o denominador é uma potência de base 10. Lembra que decimal é o que tem vírgula e termina, como por exemplo de lá, o 3,5, certo? A gente já sabe, é claro, que 3,5 é o resultado de 7 dividido por 2. Mas sabe como é que a gente chega nisso daqui, ó? Qualquer decimal, tá? Independente de quem seja ele. Quer saber de qual divisão ele veio? De novo, se ele é decimal, ele veio de alguma divisão. De qual divisão ele veio? Você faz assim, ó. Tira a vírgula desse número. 3,5. Sem a vírgula fica quanto? 35. O 35, quer dizer, o número sem a vírgula vai para a parte de cima. Na parte de baixo, você vai colocar sempre uma potência de base 10. Quem são as potências de base 10? Por isso que ele chama decimal, ó. É por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000 e assim por diante. Potências de base 10. Não entendi, professor, por que potência de base 10? Esse cara aqui é 10 elevado a 1, esse cara aqui é 10 elevado a 2, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 na quarta e assim por diante. O denominador de um número decimal é sempre uma potência de base 10. Como é que você descobre? Olhando quantas casas decimais ele tem, ó, depois da vírgula. Depois da vírgula, quantos algarismos tem aqui? Um algarismo quer dizer que eu vou ter um zero embaixo. 35 dividido por 10. Pronto, acabou. Não, professor, você não falou que era 7 meios? Aí a gente entra naquela coisa da fração, né? Depois a gente vai falar sobre as frações, mas isso aqui eu já posso dizer. A fração, eu sempre vou perguntar se eu posso simplificar ela. Simplificar uma fração significa encontrar um número que dê para dividir a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo.
Tem alguém que divide o 35 e o 10 ao mesmo tempo? 35 e 10 dá para dividir por quê? Por 5. Se dá para dividir por 5, então eu digo que eu posso simplificar esta fração por 5. E aí eu simplifico. Quanto que é 35 por 5? 7. Quanto que é 10 por 5? 2. Daí vem os 7 meios de antes, ó. Então, todo número decimal é resultado de alguma divisão, e aí eu posso aperfeiçoar a minha fala agora. Eu não preciso mais falar inteiro por inteiro, eu posso dizer inteiro por 10, ou por 100, ou por 1000, porque é decimal, certo? E aí não importa quem seja o número, desde que ele tenha vírgula e termine, você transforma ele numa divisão. Diz um número com vírgula para mim, Paty, do jeito que você quiser, desde que termine em algum lugar. 7,8, você foi bem generosa, né? 7,8, vamos complicar um pouquinho? Vamos pôr 7,839, pode ser? 7,839 não é um número decimal? Por que eu sei que ele é decimal? Porque ele terminou no 9, certo? Terminou é decimal. Se é decimal, então ele veio de uma fração. Qual é a fração dele? Tira a vírgula. 7.839 sobre quantos algarismos depois da vírgula ele tem? 1, 2, 3 algarismos, significam 3 zeros. 1000. 7.839 dividido por 1000. Aqui não dá para simplificar, então você vai deixar assim mesmo. Certo? Então, se ele é decimal, é porque o denominador dele ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Que depois você pode simplificar, mas a princípio ele é 10, ou 100, ou 1000 e assim por diante. Beleza? Quando for dízima periódica, o denominador não pode ser uma potência de base 10. Se ele não pode ser uma potência de base 10, só tem um número que eu não consigo fazer virar ou 10, ou 100, ou 1000, que são os múltiplos do 3. E nos múltiplos do 3, para eu não ter problema com o 3, a gente vai para o 9, que é o 3 vezes 3 daí. Então, uma dízima periódica, ela está ligada com o 9, com o denominador 9. O decimal, denominador 10. Dízima periódica, denominador 9, ou 90, ou 99. Vai aparecer 9 ou 0 no denominador. Claro que depois eu posso simplificar, tá? Mas o segredo é decimal, denominador 10, ou as suas potências. Dízima periódica, denominador 9, ou as suas combinações, 99, 90, 990, 9 com 0, tá? Como que você descobre isso? Olha só, a gente já sabe do 6,66666, mas deixa eu trazer um exemplo mais fácil antes aqui. Agora eu quero falar das dízimas. Aqui você já entendeu por que é decimal. Vamos falar das dízimas. Dízimas periódicas. Tem que dizer que é periódica, porque ela tem que ter o período de repetição, tá? Não pode ser um número que vai para o infinito, por exemplo ali, né? 6,66666, vai para o infinito, ó. Um número que vai para o infinito, mas que não tem a repetição periódica. O que é a repetição periódica? Ele, quando passa para a parte decimal, quando está depois da vírgula, ele tem um período de repetição aqui, ó, 6, 6, 6. Tanto que eu posso escrever a dízima periódica, e semana passada, cara, ou foi começo da semana passada, o aluno me mandou uma dúvida e ele não conseguiu resolver o exercício porque estava escrito assim, ó, ao invés de aparecer 6,66666, estava escrito assim, ó, 6,6 com uma barrinha em cima. Ele não sabia o que era isso. Nem sempre a gente fala em todas as anotações, as formas de escrita, mas o número com vírgula que tem uma barrinha em cima, ele está indicando o período da repetição. Ele está dizendo assim para você, ó, esse 6 aqui vai se repetir para sempre daqui para frente. Então vai ser 6,6666666. É uma dízima periódica do mesmo jeito, tá? Então tem um período de repetição, por isso que é dízima periódica. Diferente desse número aqui, ó, quer ver? 3,141523897123894139187 batatinha frita 1, 2, 3.
Esse cara aqui também é um número infinito. Só que ele não tem repetição periódica. É claro que vai repetir algarismo, ó. Tem um aqui, repetiu um aqui, tem um 4 aqui, repetiu um 4 lá na ponta que partiu, tem um 6 aqui, nem repetiu um 6 aqui, mas se eu quiser eu repito um lá, certo? Tem algarismo repetido, mas não é periódico, não tem período de repetição. Esse cara aqui, presta atenção, esse cara aqui não é racional. Veja, ele não está aqui na lista dos números racionais. Nos racionais estão os inteiros, os que têm vírgula e têm fim, os decimais, e os que têm vírgula e infinitos periódicos, as dízimas periódicas. Esse cara aqui não está lá. Por que não está? Porque ele não tem fim, ele é infinito, e não tem repetição periódica. Então, esse cara aqui, para os problemas aritméticos, ele não interessa. Tá? Tanto que tem edital que você não precisa estudar isso aqui. Esse cara aqui chama número irracional. Tá? Os irracionais são os que faltavam até agora, que são os que têm vírgula, que não têm fim e que não se repetem periodicamente. Então, isso é número irracional. Isso não é dízima periódica. Por isso que você tem que chamar de periódica. Tem que ter o período de repetição, tá? Antes de fazer essa daqui, essa transformação, deixa eu pegar uma mais fácil aqui para nós. Quando você tem uma dízima do tipo 0, vamos colocar aqui 5, 5, 5, 5, 5 e assim por diante. Esse é o caso mais fácil, tá? Quando ele é 0 na parte inteira, 0 antes da vírgula, e a repetição começa logo depois da vírgula. Ó, 0 antes da vírgula e o 5, que é o número que se repete, aparece logo depois da vírgula. Nesse caso, a fração é sempre assim, ó. Qual é o número que se repete? 5. Ele vai para a parte de cima. Quantos algarismos tem o ciclo de repetição dele? Quantos algarismos tem a repetição? Um algarismo significa 9 embaixo. 5 sobre 9. Pode fazer a conta. 5 dividido por 9, não estou falando da calculadora, estou falando de você mesmo, ó. 5 dividido por 9, vai dar quanto? 5 não dá para dividir por 9, então o resultado é 0. Mas eu posso pegar o primeiro zero que tem depois da vírgula e colocar a vírgula aqui, né? 50 por 9 vai dar 5, porque 5 vezes 9 é 45. 45 para 50 sobra 5 de novo. Pega o outro zero que está depois da vírgula, vai dar 50 de novo. Significa que vai dar 5 de novo e assim por diante, ó. Então, o 5 dividido pelo 9 é a divisão que dá resultado 0,55555 para sempre. Ok? Então é fácil achar a dízima periódica. Quando é 0 na parte inteira e repetição logo depois da vírgula. Outro exemplo, ó. 0,12, 12, 12 e assim por diante. Lembrando que 0,12 eu posso escrever assim. 0,12 barrado. A barra está em cima do 12. O que isso significa? Que daqui para frente é 12 repetindo para sempre. Tá? 0,12, 12, 12, 12, 12 e assim por diante. Como é que você acha a fração que gera esse cara aqui, ó? 0 antes da vírgula, repetição logo depois da vírgula, certo? Quem está se repetindo aqui é o 12, beleza? Então eu pergunto, qual é o número que se repete? 12. Ele vai para a parte de cima. Quantos algarismos tem a repetição? 2 algarismos significam 2 noves embaixo. 12 sobre 99, nesse caso aqui dá para simplificar, né? E aí você percebe que não vai ser sempre um 9 embaixo. Assim como aqui também não é sempre um 10 embaixo, porque às vezes eu posso simplificar a fração, né? O 12 e o 99 dá para simplificar por 3. 12 por 3 fica 4 e 99 por 3 fica 33. Então ele é 4 sobre 33. Entendido o caso simples? Agora, vamos para o nosso caso lá, o 6,66666, né? E assim por diante.